Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, nas aulas passadas, nós começamos a estudar o fenômeno de eletrólise. Vocês se lembram? A gente estudou, em primeiro lugar, os princípios fundamentais do fenômeno de eletrólise. Depois, a gente estudou o primeiro tipo de eletrólise, que é eletrólise ígnea, e a gente resolveu dois exercícios. O primeiro ali envolvendo o cloreto de sódio e depois o iodeto de magnésio. Hoje a gente vai estudar o segundo tipo de eletrólise, que é a chamada eletrólise aquosa. Vocês se lembram que na eletrólise ígnea eu disse para vocês que ela acontecia na ausência de água? Bom, nesse caso aqui de eletrólise aquosa, vocês percebem que tem essa palavrinha aqui, aquosa. Então, o que significa que vai ser com água. Então, essa eletrólise ela vai acontecer na presença de uma solução aquosa. Então vamos pensar o seguinte, lá na eletrólise ígnea, a gente só tinha uma substância pura, por exemplo, o NaCl. Então só ia formar um cátion, no caso o sódio mais, e um ânion, o cloreto menos. Só que agora, nesse caso da eletrólise aquosa, a gente vai ter que considerar não só os íons provenientes do soluto, mas também a gente vai ter que considerar os íons que vêm da água. Então, coloquei aqui para vocês um sal, por exemplo, com a fórmula Ca, onde C é o cátion e A é o ânion. Então, a gente pode pensar aqui no NaCl. Então, vamos escrever aqui, eu tenho o NaCl, e aí eu vou dissolver ele em água, eu vou formar o cátion Na+, o cátion sódio, e o ânion cloreto. Então, eu vou formar aqui o Cl-. Mas nessa solução aquosa, além desse cátion aqui e desse ânion, eu também tenho a ionização da água. Ela vai gerar aqui H+, e OH-. Então, no caso, agora eu tenho dois cátions, o Na+, e o H+, e tenho também dois ânions. Eu tenho o Cl- e o OH-. Então, o que vai acontecer? Quando realizaram a eletrólise aquosa, por exemplo, do NaCl, perceberam que apenas um cátion sofreu a semi-reação de redução e apenas um dos ânions sofreu ali a descarga, a semi-reação de oxidação. Então, nós obtivemos um produto de redução e um produto de oxidação. O que significa que vai acontecer uma competição, vai acontecer uma competição entre os dois cátions, entre os dois ânions. Qual desses cátions que vai receber os elétrons e vai reduzir, e qual dessas espécies aniônicas aqui vai perder os elétrons, tudo bem? Então, o que aconteceu? Foi construída uma tabela que a gente chama de facilidade de descarga crescente. Ou seja, aqui é uma tabela que vai dizer para a gente qual cátion tem maior preferência de sofrer a reação de redução. Por outro lado, também vai mostrar qual que é o ânion que tem maior facilidade de perder os elétrons, oxidando. Tudo bem? Então, vamos começar pela análise dos cátions. Eu tenho aqui, então deixa eu só destacar. Nós temos aqui o cátion sódio, sódio mais, e nós temos também o H+. Então, eu pergunto para vocês, como que eu vou saber quem que vai sofrer a redução? Vai ser o cátion Na+, ou vai ser o cátion H+? Bom, aí a gente precisa lembrar desta tabelinha aqui. O que ela nos diz? Então, quem tem a menor preferência, quem tem a menor tendência a se reduzir, vai ser esse pessoal daqui, Então, a gente pode escrever aqui, menor tendência de redução. E quais são esses cátions? Os metais alcalinos, então a gente pode escrever família 1A. Nós temos os metais alcalinos terrosos, Bela, Magrela, casou-se com o Sr. Barão Ratão. Então nós temos aqui, família 2A. Nós temos também o alumínio, que faz parte ali da família 3A. Então, se eu tenho aqui um cátion que é da família 1A, Lina, Cama, Robson, Crusoe, francês, ou tenho alguém dos metais alcalinos terrosos, família 2A, ou tenho alumínio, esse cátion é o que apresenta a menor tendência à redução. Tudo bem? Então, se eu tiver um metal
desculpem, da família 1A, da família 2A ou o alumínio, que é da família 3A, competindo, por exemplo, com H+, quem vai reduzir vai ser o cátion H+, tudo bem? Então significa que a tendência em reduzir do cátion H+, é maior do que todo mundo aqui à esquerda, tudo bem? E quem apresenta a maior tendência? Todo esse pessoal aqui, né, que a gente chama de demais metais. Então vamos destacar aqui, ó, demais metais. Então eles apresentam a maior tendência de redução. Então vamos colocar um exemplo aqui. Imaginem que eu tenho, ó, eu vou comparar agora o cátion zinco 2+ com H+. Então é essa competição aqui. Eu tenho, né, cátions zinco 2+, em solução aquosa, né, que vai competir por esses elétrons contra os cátions H+. Se a gente olhar aqui na tabela de facilidade de descarga, quem tem a maior tendência a receber esses elétrons? Quem tem a maior tendência, concorda? É esse pessoal daqui. Como o zinco é maior, ele tem mais facilidade, então significa que quem vai reduzir será os íons zinco 2+. Então, a semi-reação que a gente vai observar lá no cátodo vai ser a seguinte: cátions zinco 2+, recebendo 2 elétrons e reduzindo para zinco metálico. Então, aqui no caso, pessoal, o que vocês precisam saber da eletrólise aquosa? Que sempre vai ser uma competição entre 2 cátions para ver quem que vai reduzir, e a gente precisa conhecer essa tabela aqui, na verdade, essa, né, facilidade de descarga de quem que vai reduzir. Então, por exemplo, se for metal alcalino, alcalino terroso ou alumínio, a gente sabe que tem a menor tendência. Depois vem os íons H+, e quem tem a maior tendência a reduzir são os demais metais. Por exemplo, zinco, ferro, níquel, cobre 2+, prata 2+, assim por diante, tudo bem? Então, quando eu comparei, por exemplo, o cátion Na+, e H+, quem tem a maior tendência? O H+. Então, é ele quem reduz. Agora, quando eu comparo H+, com zinco 2+, aí quem tem a maior tendência? Aí quem tem a maior tendência é zinco 2+, tudo bem? Então, sempre vai depender de qual que, por exemplo, é o sal que a gente está ali dissolvendo na água quando a gente vai fazer a eletrólise aquosa. Eu sempre vou ter que comparar os 2 cátions para saber quem vai reduzir. Tudo bem? Agora eu quero fazer o mesmo raciocínio com vocês, só que com os ânions. Então, né, no primeiro exemplo, eu tinha colocado o cloreto de sódio e a gente já comparou os cátions. Falta a gente comparar agora os ânions. Então, deixa eu só trocar aqui a cor para não confundir. Então, vamos colocar aqui de verde. Eu tenho o cloreto, tudo bem? O Cl aqui menos, e o OH menos. Então, são esses dois aqui que vão competir para ver quem vai oxidar. Tudo bem? Então, vamos agora analisar a tabela. Quem tem a menor tendência a oxidar? Então, vamos ver, ó. Menor tendência de oxidar. Aqui, no caso, a gente vai ter primeiro ânions oxigenados. Então, se a gente tem um ânion que apresenta ali o oxigênio, por exemplo, o nitrato, estão vendo que tem oxigênio? Sulfato, pode ser, por exemplo, fosfato. Então, vou colocar aqui, ó, fosfato. Todos eles apresentam o oxigênio. Então, viu ânions oxigenados, já tenham em mente que eles têm a menor tendência a oxidar. Além disso, guardem, por favor, o fluoreto. O fluoreto também é um ânion que apresenta baixa tendência a oxidar, tudo bem? Então, todos esses daqui são ânions que apresentam baixa tendência a oxidar. Os ânions oxigenados, nitratos, sulfatos, fosfatos, assim por diante, e fluoreto também, o ânion aqui F-. Depois, essa facilidade aumenta, né, o OH-. E depois, quem tem a maior tendência a oxidar? Então, vamos escrever quem tem a maior tendência. Então, ó, maior
tendência são esses ânions aqui, tudo bem? Então, por exemplo, os não oxigenados, cloreto, brometo e iodeto. Ah, professor, mas o fluoreto também é não oxigenado. Sim, é verdade, é uma excelente observação. Mas o fluoreto, ele está lá com o pessoal que tem a menor tendência, tudo bem? Então, quando a gente falar de ânions que tem a maior tendência a oxidar, a gente tem que lembrar do cloreto, do brometo, do iodeto e também do hidrogênio sulfato. Tudo bem? São esses que eu quero que vocês se lembrem. Então, agora vamos fazer a análise aqui entre o cloreto, né, ânions, cloreto e OH-. Quem vai ter a maior tendência a oxidar? Será que é o cloreto ou o OH? Se a gente fizer a análise aqui, né, da nossa tabelinha de facilidade de descarga, quem que ganha? O cloreto ou o OH-? O cloreto, né? Então, nesse caso, quem vai oxidar é o cloreto. Então, a gente pode escrever essa semi-reação de oxidação. Vai ficar como, ó, Cl-. Vocês se lembram, né, que quando é uma oxidação, os elétrons estão à direita da seta. Então, eles vão estar aqui. Quem que eu vou formar? Gás cloro. Então, Cl2. Mas percebam que essa semi-reação, ela não está balanceada, né? Porque eu tenho 2 cloros à direita e 1 cloro à esquerda. Então, o que que eu faço? Multiplico aqui por 2. Então, agora, eu tenho a mesma quantidade, né, de átomos de cloro e também tenho a mesma quantidade, agora eu tenho que fazer a mesma quantidade de cargas elétricas, né? Aqui eu tenho duas cargas negativas e aqui para ficar com 2 cargas negativas, pronto, multiplico por 2. Tá certinho? Tudo bem? Então, pessoal, entenderam como que vai ser a eletrólise aquosa? Eu sempre vou ter que ver a competição entre 2 cátions para ver quem reduz, né? Tudo bem? E também vou ter que ver a competição entre os 2 ânions para ver quem oxida. Como que a gente vai fazer isso? Lembrando dessa tabelinha. Se eu estiver vendo os cátions, quem tem a menor tendência? Família, né, 1A, 2A e 3A, aqui no caso o alumínio. Então é família 1A, família 2A e alumínio. Aí a tendência aumenta a H+. E quem tem a maior tendência de todas? Os demais metais. Por exemplo, manganês 2+, zinco 2+, ferro 2+, níquel 2+, cobre 2+, assim por diante. Se a gente estiver olhando agora para os ânions, quem tem a menor tendência a oxidar? Aí vão ser primeiro os ânions oxigenados, nitrato, sulfato, fosfato e o fluoreto. Aí essa tendência vai aumentando com o OH-. E quem tem a maior tendência são os ânions não oxigenados, cloreto, brometo e iodeto, e o hidrogênio sulfato, HSO4-. Tudo bem? Ficou claro? Agora, então, pessoal, vamos fazer um exemplo da eletrólise aquosa do cloreto de sódio? Então, ó, o que que nós temos? Vamos lá, primeiro a dissociação do sal, tudo bem? Então, ó, aqui é a dissociação do cloreto de sódio. Então, dissociação do cloreto de sódio, ok? Onde nós temos o NaCl agora formando o seu cátion, Na+, e o ânion Cl-. A água aqui está sofrendo o processo de ionização, né, formando o cátion o cátion H+, e o ânion OH-. Tudo bem? Então, lembram-se que cátions migram para onde? Para o cátodo, né? Então, vamos escrever isso, ó. Cátions migram para onde? Para o cátodo. Lembra o começo das palavras? C e C, né? Sempre combina. Então, ó, C e C. Então, no cátion, no cátodo, para quem que vai migrar para o cátodo? Os cátions estão Na+, e H+. Estão aqui, ó, estão vendo? H+, e Na+. Agora, quem que vai migrar para o ânodo? Lembram-se que é ânions? Então, ó, ânions migram para o ânodo. Mesma coisa, as letras são iguais. As duas começam com A. Então, eu tenho ânion, ânodo, AA. Tudo bem? Quais são os ânions? Nós temos Cl- e OH-. Então, aqui, ó. E aí, como que eu vou decidir quem tem maior prioridade, né? Qual que é o cátion que vai sofrer a semi-reação de redução e qual que é o ânion que vai sofrer a semi-reação de oxidação? Então, vamos lá. Lembrando que nós temos o H+,
e o Na+. Deixa eu só trocar aqui e colocar amarelo. Então, quem que tinha? Lembra que o Na+ é da família 1A? Então, o H+ tem maior prioridade. Então, quem que vai reduzir? O H+, tá bom? Então, é o que está escrito aqui na facilidade de descarga. Quem que vai reduzir? O íon, né, o cátion H+. Se a gente agora pensar no Cl- e no OH-, quem que vai oxidar? Lembrando que o Cl- é não oxigenado, ou seja, tem a maior preferência de oxidação. Então, é o Cl- quem vai oxidar. Então, na facilidade aqui de perder os elétrons, a oxidação vai ser dos ânions Cl-. Então, ó, agora a gente vai fazer as duas semi-reações. A primeira de redução que ocorre no cátodo e depois a gente vai ver a de oxidação que ocorre no ânodo. Então, ó, os íons H+ vão se reduzir formando gás hidrogênio. Então, lá no cátodo, qual vai ser o nosso produto? No nosso produto lá no cátodo, eu vou formar gás hidrogênio. Então, esse é o produto, então vamos escrever, ó, o produto gerado no cátodo, tá bom? Então, vai borbulhar lá gás hidrogênio. Agora, vamos analisar a semi-reação de oxidação que acontece no ânodo. O que que tem? Os ânions Cl- vão oxidar gerando quem? O gás cloro. Então, qual que é o produto que vai ser formado lá no ânodo? Então, o produto vai ser o gás cloro. Ou seja, na eletrólise aquosa do NaCl, nós formamos dois gases. O gás que é formado no cátodo, né, na semi-reação de redução, é o gás hidrogênio. E o gás formado no ânodo, onde acontece a semi-reação de oxidação, é o gás cloro. Então a gente vai perceber que lá nos dois eletrodos inertes de platina, por exemplo, vai começar a borbulhar. A gente vai ver que no cátodo vai borbulhar gás hidrogênio e no ânodo vai borbulhar gás cloro. Tudo bem? Só que em solução, quem permanece? Os íons, né, cátions e ânions, que não sofreram nem a redução, nem a oxidação. Então, eu vou ter lá o cátion em solução Na+, e vou ter o ânion OH- em solução. Tudo bem? Então, a gente agora pode somar, por exemplo, as equações. Vamos ver agora, em termos das equações. Essa primeira equação aqui é o quê? A dissociação do sal, né, do NaCl. Ele está se dissociando em Na+ e Cl-. Tudo bem? É essa a equação aqui de dissociação do sal. Essa segunda é a ionização da água, onde a água vai se ionizar em H+ e OH-. Aí nós fizemos a análise de quem que ia reduzir, né? Se quem ia reduzir era o H+ ou o Na+, e a gente também fez a mesma coisa para os ânions. Quem que vai oxidar? O Cl- ou o OH-. E a gente descobriu que quem oxida é o Cl- e quem reduz é o H+. Tá bom? Aí o que nós temos? A gente fez aqui as duas semi-reações, né? Nós fizemos a semi-reação de redução no cátodo, que é o polo negativo, então vamos escrever aqui que é o polo negativo, onde os cátions H+ se reduziram formando o gás hidrogênio, e a gente aqui tem no ânodo, que é o polo positivo da eletrólise, e onde acontece a oxidação, então nós temos os ânions Cl- sendo oxidados para gás cloro. Tudo bem? A gente pode cortar aqui os elétrons, estão vendo? Corta 2 elétrons com 2 elétrons. A gente pode cortar também quem? 2H+ com 2H+ aqui. E a gente pode cortar 2Cl- com 2Cl-. E a gente pode somar agora para obter a nossa equação global. Deixa eu só destacar aqui que é a nossa reação global ou equação global. Os dois termos estão corretos. Vamos somar então agora os reagentes. Quais são os nossos reagentes? Ó, 2NaCl, que está aqui, mais duas águas que estão aqui, então, duas águas. E o que a gente formou? Ó, nós formamos aqui gás hidrogênio, que é o produto aqui do cátodo, está destacado para vocês. Formamos também gás cloro, que está aqui, que é o produto do ânodo.
E em solução, quem permaneceu? Na, né? Cátion Na+, e OH-, que é o ânion. Isso está em solução. Ou seja, se a gente agora formar o produto, ó, o que eu vou ter? NaOH. E o que é isso, pessoal? Soda cáustica, né? Isso aqui é uma base. Lembra-se? Hidróxido de sódio. Também a gente chama de soda cáustica. Então, eu também formo uma base em solução. Ah, e vocês podem perguntar, mas tem como, né, perceber que formou NaOH? Tem sim. Vocês se lembram de indicadores ácido-base? Eu tinha comentado a fenolftaleína. A fenolftaleína em pH maior do que 7, ou seja, pH alcalino, então vamos escrever aqui, ó, pH alcalino, que cor que ela fica? Rosa, né? Então, se eu colocar algumas gotinhas, se eu pingar umas gotinhas de fenolftaleína na solução, ela vai ficar rosa. E por que ela fica rosa? Em decorrência desse cara aqui, do hidróxido de sódio. Tudo bem? Então, ó, deixa eu só apagar aqui para a gente comentar. Aqui. Então, o que nós temos? Que na eletrólise do NaCl, do hidróxido, do cloreto de sódio, pronto, apaguei aqui. Então, nós temos aqui que na eletrólise do cloreto de sódio, o que a gente vai obter? Primeiro, soda cáustica, a gente viu aqui, que é o que está em solução, e a gente consegue perceber que formou soda cáustica por conta que, como é uma base, então o pH vai ficar maior do que 7, a gente pode pingar algumas gotinhas de fenolftaleína, e como a solução vai ficar rosa, então a gente sabe que formou uma substância básica, tá bom? Forma gás hidrogênio aonde? No cátodo, né, que é onde acontece a semi-reação de redução. Forma também gás cloro, né, e vai formar onde? No ânodo, que é onde acontece a semi-reação de oxidação. Tá bom? Então a gente fez aqui, né, um estudo da eletrólise aquosa de cloreto de sódio. Beleza?